Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento aqui com as Ciências Jurídicas da Grão Faculdade. Esse momento é um momento de debates de temas atuais com especialistas no assunto. E a meu lado eu tenho o professor Cláudio Iguet, é um sobrenome francês, chique, e esse senhor, essa pessoa é de um conhecimento, de uma energia maravilhosa e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Cláudio, muito obrigada pela presença, por tirar um tempinho para vir conversar aqui com os nossos alunos da Grão Faculdade. Eu que agradeço o convite. O Cláudio, gente, ele é psicólogo, psicanalista e advogado, ou seja, uma multidisciplinariedade para somar aqui o conhecimento que ele tem. Ele é mestre em psicologia clínica, ele é doutor pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz em Ciências e hoje ele atua na área de enfrentamento à violência contra a mulher. E o tema que nós vamos falar hoje é de suma relevância, que é saúde mental. Muitas pessoas doentes mentalmente, né, Cláudio? Sim, com certeza, muitas pessoas. E como que você... Porque o Cláudio, gente, só para contextualizar para vocês, nós estamos gravando aqui de Brasília e ele atua, né, atualmente aqui em Brasília, no CAPS do Paranoá. E Na verdade, já atuei, né? Já atuou? Fui temporário. Ah, ótimo. E o que você acredita, Cláudio, que essa sua atuação junto ao CAPS, ela tem esse suporte, essa ligação com o tema que a gente vai falar aqui hoje? Saúde mental, né? Sim. Tudo a ver, né? Tudo a ver. O CAPS é porta de entrada, assim, né? Os CAPS, eles foram criados, assim, só contextualizando, dentro da dinâmica da luta antimanicomial, né? Então, quando eles verificaram, assim, né, o desastre, né, o ataque à dignidade humana que representava os manicômios, né? As pessoas definhando ali, as pessoas largadas à própria sorte, né, muitas vezes sofrendo ali no próprio local uma tortura, se pensou o que fazer com essas pessoas, né? Como administrar essas pessoas, né? Então, o principal caminho, eu acho, né, foi a criação dos CAPS, né? Então, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem de 3 tipos, tem de álcool e drogas, tem o CAPS transtorno, tem um CAPS que permite até o pernoite, que é o CAPS 3, eles foram criados para absorver essa população, né, que a família muitas vezes ou já não conseguia mais lidar e queria realmente se livrar daquela pessoa, ou não tinha recursos, né, para lidar com a dificuldade que às vezes é o transtorno mental não tratado, não sob controle, né? Então, dentro desse contexto, os CAPS foram criados e eu atuei lá como psicólogo, né? E no momento que eu estive lá, a gente fazia a psicoterapia dos pacientes também, né? Então, os CAPs são uma porta de entrada, eles são de porta aberta, você não precisa agendar, não precisa ligar, você vai lá. No caso aqui em Brasília, a gente inicia os atendimentos às 7 da manhã ou 1 da tarde, né? Tem o almoço entre 11, meio-dia e 1 da tarde. Então, é por ordem de chegada, né? Então, assim, os alunos que estão assistindo aqui, né, todos que tiverem algum conhecido, alguma pessoa, porque o CAPS é nacional, né? Entendi. Ele é de abrangência nacional. É uma solução para o Brasil inteiro, né? Todos que tiverem conhecidos, assim, com dificuldade, com transtornos, podem encaminhar para o CAPS para um acolhimento. Esse atendimento de acolhimento, e os especialistas em saúde, né, no caso eu atuei como especialista em saúde, eles fazem uma avaliação do grau da gravidade ali do transtorno, né, para ver se é o caso de reencaminhar para a rede, né, ou fazer o atendimento, colocar essa pessoa para dentro do CAPS, né, criar um plano individual de tratamento e iniciar as atividades. Então, assim, o CAPS eu acho que hoje em dia, no Brasil, e a minha experiência em Brasília mostra isso, né, é o grande local, a grande instituição, o grande equipamento para enfrentamento, assim, do problema da saúde mental, que é um problema, como você falou bem, gigantesco, né? Sim. E me conta uma coisa, Cláudio, que pode ser uma dúvida do nosso ouvinte. A pessoa que tenha um parente, um conhecido, que seja diagnosticado com uma doença mental, ela pode levar essa pessoa para o CAPS? Como que é o encaminhamento? Como que se chega lá? Com certeza. Exatamente como eu estava falando, né? Ótima pergunta, Nubi, obrigado. Ele é portas abertas. Basta ir lá, né? Não precisa ligar, não precisa agendar.
o médico do posto de saúde, por exemplo, pode fazer um encaminhamento, mas, na verdade, é irrelevante, né? Entendi. Porque a gente tem um sistema aqui no DF que a gente compartilha as informações com os postos de saúde, então a gente tem acesso ao que já foi feito em relação àquela pessoa. Infelizmente, a gente não está integrado ainda com... Eu falo como se estivesse trabalhando, né? Porque, assim... Mas isso é bacana, isso é como muito legal. se eu continuo ligado, né? Embora não esteja atuando mais lá, né? Isso é legal. A gente não está ligado na parte do federal, assim. Então, o hospital de base, chegou alguém lá, a gente não tem acesso a esses documentos. Então, se tiver passado pelo hospital de base, alguma instituição federal, levar aí os documentos, né? Os laudos e tal. Então, basta ir lá, né? Aí a pessoa vai passar por um acolhimento e será feita essa avaliação, né? Se vai ser inserido no CAPS ou normalmente, assim, a gente até, existe uma reclamação que o CAPS, ele é muito rigoroso, assim, nessa triagem. Porque a gente realmente, o que está, assim, na lei, são transtornos mentais graves e persistentes, né? O E está um pouco incorreto, né? Pode ser grave e pode ser um persistente leve, que a gente não vai ficar, né? Não precisa do E. Exatamente. Né? Basta ser um transtorno mental grave que a gente acolhe lá, né? Infelizmente, a gente tem uma sobrecarga muito grande, né, no sistema de saúde. A gente não tem psicólogos do serviço público suficientes para a gente fazer encaminhamentos para o serviço público. Então, assim, em prol da eficiência, do atendimento mais rápido, a gente acaba fazendo encaminhamentos para clínicas de escola, por exemplo, né, pessoas que estão aí terminando a graduação em psicologia, sob supervisão, né, e que essas pessoas iniciem o seu atendimento, né? A gente não deixa a pessoa sem caminho. Tipo, não é no CAPS, mas não tem caminho. A gente sempre faz algum tipo de sugestão, algum tipo de encaminhamento, né? Casos mais leves, muito comuns, né? Uma depressão que não é aquela depressão grave que a pessoa não sai da cama, né? Uma ansiedade que não é aquela ansiedade que a pessoa tem certeza que vai morrer, né? Que o corpo se descontrola totalmente, né? O coração parece estar batendo na garganta, suando frio, sensação de morte iminente, né? Então, muitas vezes, a gente trabalha junto com os postos de saúde, né? Os médicos dos postos de saúde, embora eles não sejam psiquiatras, né? A maioria é médico de família, eles sabem fazer esse atendimento mais básico, né? Na parte de saúde mental, na parte de psiquiatria. Então, eles podem prescrever um medicamento para depressão, um medicamento para ansiedade. Outra coisa muito comum, né? Insônia, né? Quando a insônia não está comprometendo totalmente a vida da pessoa, a gente também faz um encaminhamento, muitas vezes, para o posto de saúde, e o médico consegue receitar, sempre com o cuidado, né? Porque a gente tem uma grande situação de vício, né? Nesses remédios para insônia, calmantes, né? Então, não é para não tomar, não estou falando que não é para tomar, mas é sempre com muito cuidado, sempre com prescrição médica, evitar a automedicação, né? Que é muito comum, infelizmente. Muito comum. Verdade. Então é por aí. E me conta aqui, Cláudia, eu fiquei curiosa, porque eu vejo que você hoje, né, atualmente, trabalha em uma outra frente também que os números são alarmantes, que é a violência contra a mulher. Em que você acha que há como que eu posso dizer? Uma comunicação e uma soma de experiências disso tudo que você vivenciou lá no CAPS para contribuir para que você possa ajudar as pessoas, as mulheres vítimas de violência? Pois é, excelente pergunta, Núbia. Existe um ponto de contato muito interessante, né, que inclusive me deixou bastante animado nessa frente de trabalho nova, né, que é o fato de ter deparado no CAPS com, assim, eu tenho uma ideia, eu vou relatar aqui agora para vocês poderem entender melhor o que eu estou dizendo, né, que assim, o que causa o transtorno mental, né? Então, assim, a gente lida com um público lá bastante variado, né? Mas tem muitas pessoas bem simples, assim, né? E não é assim, eu não vou fazer nenhum tipo de um preconceito cultural, né? Não é nada nesse sentido, mas às vezes a gente tem que adequar o discurso, né? Sim. Evitar palavras muito rebuscadas, né? Sim. Como o juridiquês, você que é da área do direito, sabe que o advogado abusa do juridiquês, né? A comunicação tem que ser simples e atrapalha efetiva, a comunicação, né? Inclusive, não sei se é o CNJ ou o STJ, na verdade é o ministro Barroso lá do Supremo, né? O presidente do Supremo, está fazendo um movimento para diminuir o juridiquês e tornar
mais compreensível, né? Mais inteligível as discussões jurídicas, né? O que importa é que as pessoas entendam cada vez mais, né? Não fica aquela coisa hermética, né? Aquela coisa... Não tem a menor ideia do que eles estão falando. Isso não... Bom, então voltando ao CAPS, né? Depois desse breve parênteses, eu criei assim, uma imagem de uma represa, né? Aí começava com eles assim, pô, imagina uma represa, né? A água vai subindo, seja de água, seja de rejeito de minério, qualquer coisa, né? E vai subindo a água, vai aumentando o nível e vai aumentando a pressão. O que acontece quando chega lá em cima, Núbia? O que você acha que acontece com essa represa? Ela vai estourar, ela vai vazar, a água vai sair. Exatamente. Então essa pergunta que eu fazia para as pessoas, né? E elas davam essa resposta, né? Se a barreira estava frágil, ela podia estourar, né? Ter um estouro dessa barreira, né? E ter aquele... Ou ter um mero transbordamento, né? A água começa a vazar. E comparava essa forma da represa com a gente, com as pessoas, né? Porque a gente sofre... A gente tem muitas coisas boas ao longo da nossa vida, é verdade, não vamos negar isso, né? Mas a gente sofre muitas coisas ruins, né? A gente sofre agressões, sofre decepções, sofre perdas. A Covid está aí para mostrar, né, quanto de perda, né? Às vezes eu ligo para procurar alguém que eu não falo muito, a Covid levou essa pessoa, né? E falei, nossa, caramba. Então, decepções, agressões, abusos, né? Que é uma forma de agressão, muitas vezes um abuso sexual, um descuido, pessoas que não são acarinhadas, não são cuidadas, não são amadas, né? E existe uma acumulação, né, disso tudo na pessoa, né? Então isso vai acumulando. Isso é principalmente perigoso em homens, porque homens têm mais dificuldade de desabafar, de conversar, de se abrir, né? Eles acham que são invulneráveis, né? Dentro dessa... que a gente conversou até no outro encontro um pouco, da sociedade machista, né? Estruturalmente machista, então os homens têm que sempre tentar se mostrar fortes. Tanto que a gente está fazendo alguns desvios, mas vamos chegar lá. Tanto que a proporção de suicídio em homens é 4 vezes maior do que mulheres. Olha só. E se a gente considerar homem preto, aí aumenta mais ainda, claro. De suicídio? Sim. Então você está trazendo já a interseccionalidade para homens também, né? Homens pretos. Sim. E no sentido oposto, né? Porque quando a gente vai pensar na coisa do feminicídio, é o contrário, né? São as mulheres as grandes vítimas, né? E a fragilidade é ser mulher, né? Então, o homem ele acaba matando as mulheres mais, né? Porque são os autores do feminicídio e até morrendo mais. Exatamente. Talvez, quer dizer, muito provavelmente por isso, né? Por essa postura fechada, essa postura mais dura, mais rígida, né? E a própria visão da sociedade de que, em comparação ao homem branco, o homem preto, ele não tem o direito de ser fraco. Ele é forte, ele aguenta tudo, ele tem que suportar tudo. E ele não suporta. Tem algumas pesquisas já mostrando isso, né? Sem dúvida. Bem interessante, né? Mas a gente desviou do assunto, né? Desviamos. Então tem então somos assim, como essa barreira. O que é o transtorno mental, né? Tem várias... A etiologia dos transtornos mentais é variada, né? Mas eu acho que esse fator ambiental, na minha opinião, na minha experiência, é o mais importante e relevante, né? Entendi. As pessoas têm um momento que elas não aguentam mais. Sim. E elas explodem, elas fazem uma tentativa de suicídio, as mulheres, né? Elas têm um surto psicótico, elas têm... Então, assim, voltando, qual é o ponto de contato, né? Eu percebi aí que esse relato de agressões era frequente no CAPS, né? Então, essas mulheres, elas descortinavam toda essa trajetória de violência que elas sofreram, né? Então, tinha mulheres lá que sofreram violência enquanto crianças, né? Abuso sexual, violência física, tinha pai que botava em fila e batia um por um, tinha pai que abusava dos irmãos, um à frente os irmãos juntos no mesmo ambiente, né? Tinha família que tinha uma cultura do estupro, então o pai abusava, o tio e deixava o próprio irmão abusar também dos próprios filhos, né? E são coisas assim inimagináveis. Só você vivendo a experiência do CAPS que você vai ter essa noção, né? E é muito difícil, né? Inclusive nós, os profissionais, a gente devia ter um suporte, né? Também psicológico,
uma supervisão, até um espaço Porque de lidar fala, com tanta tragédia, né? a gente começa a sofrer essa mesma acumulação, né? Sim. E daqui a pouco a gente entra no mesmo rol daqueles que têm a maior probabilidade de sofrer o estresse pós-traumático, né? Sim. Como os bombeiros, os policiais, Sim. até como a gente conversou lá da outra vez, né? Mediadores de conteúdo, é assim que fala? Não é mediadores de conteúdo de rede social. Sim, de rede social, mediadores. É mediador mesmo? Uhum. Tá. Esses mediadores, eles têm maior propensão também a ter o estresse pós-traumático. Porque eles veem cada coisa, né? Sim. Você vê, teve uma coisa que se tornou pública, né? Há pouco tempo, né? Ontem, a moça levou o falecido foi difícil de ver. Tentar tirar o último dinheiro do cara já morto, né? A gente não sabe qual é a história dos dois, né? Mas, nossa, que coisa. E a gente só fica imaginando o que esse cara não passou enquanto vive estava na companhia dessa pessoa. Sim, para o cadáver dele ter esse tratamento, imagina ele vivo, né? Exatamente. E provavelmente muito vulnerável, muito fraco, né? Dependente, provavelmente já em cadeira de rodas. E um assunto vai puxando o outro, é uma coisa impressionante, né? Então a gente estava falando aqui dos pontos em comum, né? Sim. Do ponto comum. Essas mulheres, elas desfilam um rosário, não sei se essa expressão é apropriada, hoje a gente tem essa coisa das palavras, tem que tomar cuidado com as palavras, né? De muita tristeza, muita violência, né? E então, como eu dizia, na infância, aí depois casavam com um homem que batia nelas, com um homem que as violentava, as desprezava, entendia como um objeto apenas, né? E chegam lá muito destruídas, assim, na parte psicológica, na parte de saúde mental. E quando eu finalmente passei aqui para esse trabalho, né, no enfrentamento à violência, né, atendendo, né, mulheres, esse público feminino vítima de violência, eu vi uma oportunidade de fazer uma intervenção precoce, né? Ao invés de ir... É claro que a gente sempre, às vezes, superestima a nossa capacidade, né? Que também não é uma coisa boa, né? Não é. Mas o meu pensamento foi esse: vamos tentar fazer uma intervenção precoce, né? Para elas terem um espaço de esvaziamento dessa represa, né? De fala, de acolhimento, né? De um equilíbrio para tentar voltar a ter uma fluidez, para tentar interromper esse processo de acumulação de violências, de agressões, de tudo, até ter um transtorno mental grave, muito mais difícil de tratar. Então, essa foi a minha expectativa, né? E tenho conversado aí com as mulheres e tal, vítimas de violência, e tenho tentado fazer esse acolhimento, né? Para ter um dique seguro, já assim, a gente está falando de água, assim, né? Sim. E o perigo é esse também, a gente se superestimar, né? A gente achar que a gente é a solução. Tem sempre que tentar distribuir na equipe, né? Sim. Nosso gerente sempre falava muito isso, né? Que embora a pessoa acabe fazendo transferência com um ou com o outro, né? A gente tem que tentar não caminhar por aí, por ser pessoalmente o caminho de solução para as pessoas, né? Tentar sempre diluir isso na equipe, né? Se você faltar, se tiver um acidente, a pessoa ter ali... E assim, Cláudio, esse assunto realmente é um tema muito sensível, né? E permeia muitos olhares, né? A gente falar isso aqui em poucos minutos, dá vontade de ficar conversando muito, porque tem muita coisa para a gente desenterrar, né? E levantar essas hipóteses. E eu te agradeço muito, porque é um tema muito importante. É muito importante que nós entendamos os limites da nossa saúde mental para que não chegamos em pontos de insustentabilidade de saúde mental, a necessitar de um CAPS, por exemplo. E você partilhar essa sua vivência só traz pra gente essa segurança de que alguma coisa está sendo feita. Sim, sem dúvida, né? São muitos esforços aí, né? Tá acabando nosso tempo, né? Tá. São muitos esforços e muita coisa está sendo feita, né? Então, assim, se for para deixar alguma palavra final, não descuidem da saúde mental, né? O ideal, na verdade, era que todos tivéssemos uma possibilidade de uma terapia, alguma coisa assim, né? Sim. Mas a qualquer sinal, assim, de alguma modificação, procurem. O CAPS é um bom lugar para ir. Mesmo que você não fique lá, você vai ser encaminhado, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Quem tiver recurso, procura uma psicoterapia e tal. Ter um ponto de apoio é muito bom. E sempre falar, né? Nunca acumular as coisas com pessoas de confiança. Porque a pessoa que não é de confiança vai usar tudo contra você depois. Isso é verdade. Cláudio, muito obrigada pelo seu tempo, pela presença.
Você aí da Grão Faculdade, ou que não é aluno da Grão Faculdade, deixa o seu like e sempre traremos aqui conteúdos interessantes para você. Abraço, até a próxima!